Boa noite. Gente, apanhando aqui primeiro. Boa noite para todos. Boa noite, estou aguardando. Sou Maria Tereza, psicóloga do CCO. Estou aguardando o meu amigo Paulo Grangeiro. Bem, o Paulo está aqui, mas eu não sei como faz o Paulo entrar. Aqui. Agora eu acho que vai. Tá aí, Paulo? Olá, boa noite, Maria Agora, boa noite. Tereza. Boa noite, Paulo. Boa noite, todos e todas que estão nos assistindo. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre saúde mental e felicidade, né, nesses tempos de coronavírus. E acho que seria interessante o professor Paulo começar com a fala, né? Tá bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, de poder compartilhar com vocês a experiência que a gente tem sobre felicidade no nosso campus. Eu faço parte de uma equipe de professores que ministram uma disciplina de felicidade, o professor Alexandre Silva, o professor Richard, o professor Daniel Bonotto, e essa é uma das inúmeras ações que a gente tem no nosso campus para falar sobre felicidade. Mas eu gostaria de falar e começar com uma pergunta. Quem quero ser durante o Covid-19? A resposta, ela não é tão simples, mas gostaria de dividi-la em 3 dimensões: a zona do medo, a zona de aprendizado e a zona de crescimento. Os indivíduos que estiverem na zona de medo, eles irritam-se facilmente, tornam-se agressivos. E aí a gente pode ver algumas manifestações nas redes sociais, algumas manifestações nas ruas, nos grupos de WhatsApp. Outras estocam comida, remédio e álcool gel, por exemplo. E aí tornam-se egoístas. Os indivíduos que estiverem na zona de aprendizado, eles tornam-se menos controladores, eles eliminam do seu consumo o que causa dano, desde alimentos até notícias. E reconhece que estamos dando o melhor de nós, mesmo frente a uma situação difícil. Na zona de crescimento, para onde todos nós devemos caminhar, os indivíduos encontram propósito, encontram sentido, pensam nos outros e como ajudá-los. Vivem o presente, buscam a felicidade e agradecem. É justamente sobre a zona de crescimento que eu gostaria de aprofundar mais agora e falar de propósito, sentido, felicidade e gratidão. Propósito, ele consiste nos objetivos centrais de motivação de nossa vida. É as razões pelas quais a gente acorda todas as manhãs. O que o propósito faz com você? Ele guia as decisões da vida, ele influencia o comportamento, ele molda as nossas metas, ele oferece um senso de direção e cria significado. Para a gente entender o que poderia ser o nosso propósito, é só a gente fazer uma pergunta bem simples. Por quê? Depois entender o como fazer e chegar no que podemos ser. Então, nesse momento que nós estamos, em isolamento social, é muito importante a gente encontrar o nosso eu, olhar para dentro de nós mesmos e tentar entender o porquê. Por que eu acordo cedo? Por que eu tenho essas motivações? Agora eu vou falar de sentido.
Pensando na razão da nossa existência, quais sentidos você colocaria em momentos e situações na sua vida, no seu dia a dia, tanto no trabalho quanto na família? Então, o sentido, ele é baseado na capacidade da nossa mente para formar representações mentais sobre o mundo e desenvolver conexões entre essas representações. É sobre conectar-se mentalmente às coisas. Isso é verdade quando perguntamos sobre o significado de uma coisa ou o significado de nossa vida. E aí, nesse momento que nós estamos isolados, eu quero até indicar uma leitura muito importante, um livro do Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido. É um best-seller. Viktor Frankl é um sobrevivente de um campo de concentração, escreveu um livro em 9 dias e um livro extremamente importante para mostrar como é importante termos sentido e significado na vida. Ele tem uma frase muito impactante. Quem tem por que viver, aguenta quase todo como. Agora eu vou entrar no tópico de felicidade. Será que existe uma fórmula para a felicidade? Assim como os pensamentos negativos podem ser aprendidos, os pensamentos positivos e otimistas também. A felicidade é algo essencial e, como tal, ela deve ser cultivada todos os dias por meio das forças e virtudes e de ideias e atitudes de otimismo, gentileza e bom humor. Existem várias definições para a felicidade. Eu escolhi uma bem antiga, de milhares de anos, lá de Aristóteles, que diz que a verdadeira felicidade implica em identificar as virtudes, cultivá-las e viver de acordo com elas. Se a gente pensar do ponto de vista científico, uma pesquisadora super importante, a Sonia Lyubomirsky, da Universidade da Califórnia, ela identificou fatores que influenciam a felicidade. São 3 fatores. Metade desses fatores eles estão relacionados às causas genéticas, 50%. 10% às circunstâncias. Hoje o que estamos vivendo é uma circunstância que afetaria a nossa felicidade. Mas 40% dos fatores eles estão relacionados a atividades intencionais, ou seja, é aonde nós entramos, é o que a gente pode fazer de diferente. É o que nós podemos decidir para nós mesmos. E aí, essas atividades intencionais é que eu gostaria de falar agora. Para poder capitalizar o benefício da felicidade, algumas atitudes nós podemos fazer. Por exemplo, a meditação. E aí a Maria Tereza é a especialista nisso, faz isso no nosso campus. A gente tem sessões de meditação, acho que ela vai falar um pouco sobre isso também. Encontre algo para guardar expectativa. Então, marque uma conversa virtual com várias pessoas. Coloque uma expectativa para quando a gente sair desse isolamento, fazer uma festa, fazer um encontro. Tenha gestos de bondade e aí pratique isso dentro de casa. Seja bondoso dentro de casa, nesse ambiente familiar de quem está em grupo. Injete positividade nesse ambiente, tanto familiar quanto de trabalho, de atitudes positivas, de pensamento positivo, de que vai dar certo, de que nós vamos vencer, de que nós vamos conseguir. Exercite-se. Então, pegue alguns exercícios, uma flexão, algum peso, faça alguma atividade física, mesmo estando em casa. E exercite os seus pontos fortes. E aí eu estou falando de forças de caráter. E aí quem puder, acesse a internet, existe um site que é possível você identificar as suas 24 virtudes relacionadas às forças de caráter. E aí é importante você saber quais são as suas principais e exercitá-las de diferentes formas durante uma semana. Escolha a primeira ou uma das 6 primeiras, que são as que são a nossa assinatura, e exercite isso de forma diferente. E aí eu queria terminar então falando sobre gratidão. Gratidão é um sentimento, uma atitude de reconhecimento,
de avaliação de algo que trouxe benefícios. Existem vários benefícios já comprovados cientificamente de que a gratidão nos faz bem. Ela melhora a nossa saúde física, a nossa saúde mental, ela aumenta a empatia, ela reduz a agressividade, ela melhora a nossa autoestima. E aí, eu quero terminar com um exercício bem interessante de gratidão. Eu quero que vocês escolham alguém da sua família e lembre de uma situação que essa pessoa querida te fez um bem. E aí, você vai pegar uma folha de papel e em 2 parágrafos, você vai escrever uma carta de gratidão. E aí você vai falar para essa pessoa, você vai ler essa carta. Mas você vai fazer mais 2 cartas. Você vai escolher 2 pessoas, podem ser parentes, podem ser amigos. E você vai lembrar de um momento importante que essas pessoas fizeram para você, uma coisa boa que elas fizeram para você. E você também vai fazer essa carta de gratidão. E aí, você vai ligar ou marcar um Skype e ler essa carta de gratidão para essa pessoa. Então, eu acredito que essa pode ser uma mensagem positiva para esse momento que nós estamos passando. Muito legal. Obrigado. Gratidão. Gratidão, Paulo. É muito legal essa dica. Particularmente, eu também adoro a carta. Acho que ela tem um efeito muito legal. Para a gente dar continuidade, eu queria também agradecer, né? Agradecer ao Flávio pela iniciativa, pelo convite, né? Pelo carinho todo. Muito obrigada. Obrigada às pessoas que estão entrando, que já estão dando umas manifestações super carinhosas. Eu queria abordar um pouquinho essa questão da Covid, tentando lembrar, tentando resgatar, na realidade, a ideia, né, e o Paulo, nós conversamos um pouquinho sobre isso, a ideia da gente falar um pouquinho, então eu vou falar também um pouquinho agora, e aí depois a gente abre para o pessoal perguntar, né, para a gente poder interagir um pouquinho mais, tá certo? Eu queria resgatar nesse momento, assim, alguns temas que estão muito ligados à questão da Covid. Por exemplo, eu vou dar uma geral, e porque isso são temas que a gente poderia ficar dias e dias conversando sobre, porque cada um desses tem milhares de possibilidades, mas eu vou dar um painel geral, assim, e depois a gente deixa aí, quem sabe a gente interage um pouquinho mais, né, com as perguntas e aprofunda um pouquinho mais com as perguntas. Primeiro, eu queria falar o que tem me chamado a atenção nessa questão da Covid. Primeiro, a questão do medo, né? É um tema que está perpassando aí a todo instante, né? Inclusive agora, recente, né, no jornal, uma reportagem das pessoas já com dificuldade de auxiliar o outro por causa dessa questão do medo. E fica para mim uma questão que eu acho que é muito importante para a gente marcar de início, é que o medo ele cumpre um papel, ele não é uma emoção, o medo não é uma emoção ruim, um sentimento ruim. Cumpre o papel do medo, né, de acordo com a leitura corporal, é limite de segurança. Então, é o medo que não nos faz atravessar a rua quando o carro está vindo. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma descarga hormonal aí, de cortisol, que vai nos colocar em prontidão. Então, medo nos conta também de prontidão, de preparação para algo. E que para que a gente possa fazer o que tem que ser feito, só que em segurança. Então, nós não temos que ter medo de ter medo. Muito antes, pelo contrário. A gente precisa acolher esse medo e localizar de que é esse medo, né? O que tem por trás desse medo? E sair do generalismo. Ah, estou com medo de pegar a Covid, mas tem mais coisas aí por trás. Além dessa questão do medo, uma questão que tem me chamado a atenção é esses temas que estão perpassando a todo tempo. Isolamento social, né?
Por outro lado, o próprio planeta está mostrando, e nós aqui estamos sendo uma representação disso, de que o isolamento social está acontecendo, mas a aproximação emocional também, mesmo que seja, nesse momento, mediada, né, por uma mídia. Então, mas esse contraponto eu acho que é importante a gente trazer. Por quê? Porque nós estamos começando só uma caminhada aí. Nós estamos há poucos dias fazendo o isolamento. E a França, por exemplo, está querendo ampliar o isolamento. Então, isso tem um custo, isso vai ter um custo, e nós precisamos nos preparar para esse isolamento social, porém, sem esquecer desta aproximação emocional, que é ela que vai nos dar força para suportar esse isolamento social. Por outro lado, tem se falado muito na questão do essencial, né? De só podem abrir as lojas que são ligadas às questões essenciais, e isso me chama a atenção, essa palavrinha. O que é essencial? Porque nós estamos sendo chamados, nesse momento, a repensar a vida, a repensar movimento, a repensar relações, a repensar como que nós lidamos com as pessoas, com o planeta, né? com as questões econômicas, com as questões sociais, com as questões humanitárias. Então, nós estamos sendo chamados a refletir sobre tudo isso. E aí vem a questão, o que é essencial para a gente? E, por outro lado, o que é a nossa essência? Que essa é um contraponto que nós estamos sendo chamados a refletir sobre isso nesse momento. Por outro lado, desculpa, nós estamos sendo chamados, dentro dessa questão do isolamento, a observar um outro ponto, que é esse outro contraponto, solidão e solitude. Né? Tá, nós estamos sozinhos. Tá, essa é uma realidade. Cada um agora está fechado no seu ambiente, muitos de nós sozinhos. Tá, mas isso não quer necessariamente dizer que isso é ruim. E eu acho que esse é um dos exercícios que a gente está sendo estimulado a fazer agora. Como é estar comigo e me sentir bem? Né? Como é me sentir bem na minha própria pele? Então, eu acho que é esse o estímulo que o Covid está trazendo para a gente. Além disso, nós estamos sendo chamados em coisas simples. O Covid está trazendo para a gente coisas simples, resgatando coisas simples. Por exemplo, lavar a mão. Isso é básico, isso é simples. E é isso que está sendo posto para a gente. Então, no meu entendimento, está sendo posto isso não só para lavar as mãos, no básico. Nós estamos tendo que rever o que é básico para a gente, o que é fundamental para a gente, o que dá o nosso alicerce. E dentro disso ainda, vem uma outra expressão que tem me chamado muito a atenção. Ficar dentro de casa. Né? Isso é o pedido que está sendo feito. E aí eu me paro para refletir sobre... eu paro para refletir um pouco sobre essa questão dentro da casa, da nossa casa física, né, de cimento e tijolos, mas também da nossa casa interna, que é isso de novo que a gente vai esbarrar lá na questão da solitude. É o contato comigo mesmo. E, de novo, eu preciso, nesse momento, estar em contato comigo. Porque eu vou precisar de buscar forças em mim para lidar com isso. Nós estamos só começando, nós estamos só iniciando. Os outros países já passaram por muitas questões que estão vindo aí e que talvez nos aguarde. Espero que não com tanta intensidade como China, como França, como Estados Unidos agora, como teve na Itália, mas nós vamos ainda trilhar um caminho. Por outro lado, isso me chama a atenção que nós estamos tendo que nos reinventar-se, né? Nos reinventar. E aí a sociedade está mostrando coisas lindas.
o outro não pode sair de casa, o idoso não pode sair de casa, e de repente um chega e bate na porta do outro, pergunta se quer ajuda para ir no supermercado. Isso é a sociedade se reinventando. Isto é a sociedade falando de felicidade, falando de bem-estar consigo, de bem-estar com o outro, de uma outra forma. De uma forma agora mais prática, porque é isso que o momento está demandando da gente. Mas isso é uma reflexão que eu acho que nós estamos precisando ampliar. Porque, na realidade, nós estamos estabelecendo formas diferenciadas de interagir entre a gente, seres humanos. Que bom! Porque talvez, em alguns momentos aí para trás, nós não tivéssemos considerando muito essa questão humana, né? Que nos embasa, que é o nosso viver. E, por outro lado, isso me mostra que nós estamos trabalhando com qualificações. Qualificação das relações humanas, qualificação das relações econômicas e sociais, qualificação das relações com o planeta, qualificação da relação com a gente mesmo. E, por outro lado, um outro aspecto que tem chamado muito a atenção, que a Covid tem trazendo, que a leitura também fala disso, que é essa questão. Somos todos iguais, a Covid está vindo com força total e nos mostrando isso. Brancos, negros, mulatos, europeus, brasileiros, todos nós estamos vivendo a mesma coisa. Isso está mostrando para a gente de uma forma extremamente contundente igualdade. Por outro lado, está mostrando também a equivalência entre as nações. Quer dizer, China teve, agora Estados Unidos está indo com a potência total nessas questões, né? Com muitas mortes, com muitas contaminações e tudo. Quer dizer, em outras palavras, gente, somos todos iguais. Eu acho que isso a Covid está trazendo para a gente de uma forma muito contundente. E acho que o mais legal também é essa coisa, né, essa criatividade que está sendo instalada aí até para a gente sobreviver, para a gente poder se cumprimentar, né, uns cumprimentando com o cotovelo, com o pé e tudo. Mas eu acho que isso também traz para a gente essa questão do toque, do contato. Nós estamos sentindo falta de novo do básico, do abraço, do aconchego físico, da produção de ocitocina, né, que é essa que nos gera bem-estar. E eu acho que a partir disso, a gente precisa considerar uma coisa, nós não seremos mais os mesmos, o planeta não será mais o mesmo, e nós precisamos nos preparar para isso. Não adianta voltarmos com padrões que nós já tivemos há minutos atrás, porque nós já não vamos ser os mesmos. O planeta está vivendo uma coisa de tamanha potência que nós não vamos cruzar essa do mesmo modo. E eu acho que essa é uma questão importante para a gente reorganizar dentro da gente. E né, Darwin já falava um pouquinho da questão da adaptação, eu acho que o movimento é exatamente esse. Inclusive, emocionalmente, sobreviverá melhor, com mais paz, com mais felicidade, quem melhor se adaptar a todas essas transformações. Não adianta a gente ficar na resistência, não adianta a gente ficar querendo ir contra. Nós precisamos olhar para a situação, avaliar o que precisa ser feito, as mudanças que estão sendo demandadas e fazê-las. Porque a adaptação melhor é de quem melhor se colocar à disposição dessa transformação. E o momento é difícil, mas não quer dizer que ele é ruim, que ele é uma coisa desagradável. Não necessariamente. O momento é difícil, sim, nós vamos ter que ficar em casa, sim. Não é fácil ficar em casa, nossos alunos aí, muitos ainda né, moram em quartos ou casas pequenas, e tem que ficar em casa, numa casa lá de um milionário da vida, é uma coisa, milhares de cômodos, só eu sozinho e tudo. Outra realidade nas comunidades carentes,
nas comunidades onde as pessoas moram, muitas pessoas em pouco espaço, ou a gente mora sozinho dentro de um quarto. Então, nós vamos ter que adaptar essas realidades, né? E eu acho que o professor, ele traz algumas coisas, assim, a gente precisa construir recursos para isso. Ele falou da meditação, ele falou de outras ações que nos gerem bem-estar, e é fundamental. E eu acho que é importante, as meninas ontem, na live de ontem, das meninas do DA, elas falaram várias coisas que eu acho importantíssimas, a gente resgatar. Elas falaram a questão de ficar em casa, mas não ficar na cama. Gente, que dica mais fantástica. Aprender um idioma novo, aprender a cozinhar, aprender a fazer alguma coisa nova. Quer dizer, isso são estratégias que a gente pode estar usando sim, porque nós vamos precisar de buscar um arsenal, buscar toda a nossa criatividade para poder lidar com esse momento, porque a gente ainda não sabe por quanto tempo nós vamos ter que ficar em isolamento. Então, nós vamos ter que buscar recursos, construir esses recursos. E as dicas das meninas ainda, fazer o que está na lista dos desejos e nunca foi feito, rever infância, escrever diário, criar rotina, eu acho que isso é fundamental. Eu concordo plenamente com elas. E dentro das rotinas, eu colocaria algumas coisas. A gente pensar em horário de sono, sim, de dormir, de levantar, porque o sono é o que vai auxiliar na reconstrução, na homeostase do nosso sistema emocional. Então, nós vamos precisar, sim, dormir bem para poder lidar com isso. Nós vamos precisar da higiene pessoal, que é o que está sendo pedido. Então, nós precisamos colocar isso na nossa rotina, mas não como obrigatoriedade, mas resgatando isso como prazer, aquela coisa da solitude. O prazer de estar na própria pele e fazer isso com um prazer. Na arrumação da casa, as leis, os chamados gerais para lidar com a questão da Covid, elas são chamadas de higiene. Higiene do ambiente, higiene da casa, então nós vamos precisar lidar com isso. Mas também tem uma questão que é da alimentação. A alimentação nos dando suporte, sim, até para as questões emocionais. Atividade física nos dando suporte, sim, como falou o professor, para lidar com isso. Sim, nós vamos produzir dopamina, serotonina, endorfina, que vão nos auxiliar na sensação de bem-estar. E é disso que nós estamos precisando nesse momento. Aí eu colocaria atividades mais dinâmicas, né? Pôr uma música, dançar. Isso que a gente pode fazer dentro de casa. Mas também a gente pensar em exercícios que vão trazer esse alongamento de, sabe, se ampliar, estender, se rever de forma diferente, atividades de relaxamento. A questão da meditação, que eu reitero, né? Nós estamos com um grupo de meditação, nós já estamos acontecendo isso, estão sendo postadas meditações diariamente. Quem tiver interesse, o Flávio tem o link do grupo e ele pode estar repassando para as pessoas. Mais do que isso, eu acho que é importante a gente colocar leitura nessa história, retoma aquela coisa das meninas, aprender algo novo, exercitar a nossa criatividade, porque é isso que nós estamos sendo solicitados nesse momento, nós temos que rever como que nós vamos sustentar agora, fechados dentro de casa, rever como que nós vamos lidar com as pessoas, nós vamos ter o contato com essas pessoas, mas eu acho que é importante também a gente criar momentos de livre expressão, cantar, pintar, desenhar, rabiscar, escrever, pôr para fora o que está aqui dentro, porque nesse momento, aqui dentro está sendo produzido muita coisa que precisa vir para fora. Além disso, ter esse tempo dentro da nossa rotina diária para estar em contato com as pessoas que a gente ama, mesmo à distância. E um tempo para se observar também, sem culpa, sem vergonha, sem medos, né? Simplesmente se observando. E para finalizar, eu diria assim, nós precisamos, no fundo, a Covid está nos chamando a 3 R's, né? Rever atitudes, resgatar valores e ressignificar vida. Eu acho que isso é o grande chamado que nós estamos recebendo com a Covid-19.
né? Eu já vi que tem muita coisa aí, não deu para eu ler. Vamos ver se eu consigo. Se o professor já leu, já quiser começar a responder aí o pessoal, fique à vontade. Tá bom, ótimo, Maria Tereza. Concordo plenamente com o que você falou. Eu consegui anotar aqui as perguntas, surgiram já algumas perguntas. A primeira pergunta é do Flávio, ele fala: como ter propósito em tempos onde os planos ficam suspensos? O propósito, ele é o que te guia, ele é o objetivo da vida, e independente do que aconteça, e para se chegar a esse objetivo não é uma linha reta, o caminho pode ser sinuoso, você pode ter altos, pode ter baixos momentos. Hoje, nós estamos numa situação de baixos momentos, de dificuldade. Então, quem tem propósito não vai se abalar numa situação dessa. Porque essas pessoas, geralmente, elas têm também resiliência. Elas conseguem sair de situações difíceis e muito porque tem propósito, porque tem sentido na vida. Então, é um ótimo teste, né, para a nossa vida, uma situação como essa. Eu queria enfatizar também uma coisa importante, é que esse isolamento social, em virtude da Covid-19, ela mostra o seguinte: nós estávamos num piloto automático, vivendo sem perceber o que nos rodeava. Então, foi como se tivessem apertado o botão de pause e aí agora a gente está percebendo o que está acontecendo no mundo. Então, é muito importante isso que está acontecendo, e aí eu já junto com a pergunta que o Adriano Parreira fez: como que nós podemos sair mais fortes dessa situação? É aproveitar esse momento e entender o nosso eu, quem nós somos, o porquê que nós estamos aqui, para poder sairmos mais fortes. Então, essa pausa que nós estamos fazendo, e o isolamento social acabou nos obrigando, né, de nos afastarmos das pessoas, de não estarmos trabalhando, e aí boa parte das pessoas, acredito que estejam em isolamento, né, tem uma linha de frente aí batalhando diariamente, e temos que agradecer essas pessoas, né, que são os profissionais de saúde, os profissionais de segurança e tudo mais, a gestão, né, as pessoas que estão gerenciando o governo e tudo mais. Mas nós que estamos parados, nós temos que aproveitar esse momento para nos conhecermos mais, porque a gente estava no piloto automático. E é justamente esse um ponto problemático. Teve uma internauta, Cardoso, não lembro o nome, ela fez uma pergunta importante também, que é o que nós podemos fazer para não nos sentirmos paralisados, né? São essas atitudes, essas ações que a Maria Tereza colocou, eu coloquei algumas também, e essas ações, elas podem parecer até simples, mas quem mora em casa, cuida de uma planta, vai aguar essa planta, vai ver essa planta, ver se saiu uma flor. Se está em casa, tem tarefas diárias da casa. Às vezes a gente tinha uma funcionária fazendo isso, quem tinha funcionário fazendo isso, agora vai ter que você mesmo fazer. E a Maria colocou um ponto importante: leitura, não de redes sociais, mas um livro, ou estuda um assunto que é novo, né? Aprender coisas novas, ou até aprender uma habilidade nova, seriam dicas que seriam importantes para a gente não se sentir paralisado. O que é muito importante é que não exagerem nas notícias, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de mensagens negativas. Esse é o grande erro. Se a gente gastar muito mais tempo com isso, nós vamos ter mais cargas negativas do que cargas positivas. Então a gente tem que pensar no nosso bem-estar mesmo. Por essas questões, Maria Tereza, se você quiser completar com respostas, foram essas ideias, essas perguntas que foram colocadas. Eu queria, eu estou tentando organizar aqui algumas. Volto naquela, né, do como fazer para sair mais forte. Particularmente, eu acho que nós vamos sair mais fortes, né? Porque a situação é muito impactante, ela é muito difícil, e querendo ou não, nós já estamos buscando os recursos possíveis no momento
para lidar com essa situação. O que talvez a gente precise continuar é a recriar a cada momento, porque a cada momento vai ser pedido novas ações. Nós já estamos sendo fortes. E a ideia acho que são muitas ideias. Eu acho que num primeiro momento, assim, primeiro confia no seu tato, né? Você já está sendo forte porque a gente já está lidando com isso. Talvez a gente precise burilar um pouco mais algumas coisas. E aí eu vou linkar com uma outra pergunta que falaram aí. Como que eu posso fazer para dar uma enganada na ansiedade, né? Quando não dá para sair. Gente, a ansiedade vai bater mesmo, né? E eu acho que é importante a gente lembrar que a ansiedade, ela não é o bicho-papão, ela é necessária em todos os momentos onde a gente vive um movimento, onde a gente sai de um patamar de estabilidade. Ela é um movimento que vem nos auxiliar a resgatar um certo equilíbrio. Então, toda vez que a gente vive uma situação... Eu vou abusar aqui do toda vez, tá? Mas eu vou bancar isso toda vez. É muito generalista, né? Mas assim, eu vou bancar esse toda vez. Quando a gente sai de uma situação padrão, que a gente é colocado num novo contexto, a gente vive ansiedade. E isso é movimento natural. A ansiedade, a gente fala, né? Uma das funções, quando ela está disfuncional, é que a nossa cabeça fica só lá no futuro, não é isso? A gente fica pensando, nossa, como que a coisa vai ser? Mas e se acontecer aquilo? E se acontecer não sei o quê? Isso já é um caminho um pouco mais disfuncional. Mas, de uma certa forma, a ansiedade, ela nos auxilia a fazer isso. Ela nos auxilia a ir lá na frente, olhar o que tem por vir, para a gente voltar aqui para o presente e poder agir. Então, como fazer para administrar a ansiedade? Eu falo assim, ó, se eu fizesse todas as receitinhas aí, eu ia estar milionária, porque eu ia estar vendendo isso e caro, né? Mas talvez a gente tenha caminhos como que a gente pode tentar lidar com a ansiedade. Eu acho que no primeiro momento, é não entender a ansiedade só como uma coisa ruim. E estou ansioso, então eu tenho que correr e solucionar e apagar a ansiedade de mim. Não, não é bem assim. Nós precisamos começar a escutar essa ansiedade, porque ela está nos contando histórias. E nós precisamos ouvir essa história. Eu estou ficando ansioso por quê? Porque eu não estou aguentando ficar num lugar fechado? Faz sentido. Talvez aí eu esteja numa produção excessiva de energia que eu estou precisando gastar a minha energia. Então, talvez eu precise, nessa hora, colocar atividade física para me ajudar, sim. Porque eu vou gastar energia, porque eu vou produzir um pouco mais de serotonina, porque eu vou produzir um pouco mais de dopamina, de endorfina, que vão me ajudar a acalmar essa nossa ansiedade também. Antes que ela tome níveis mais disfuncionais. Então, para mim, a questão que eu vejo nós precisamos começar a escutar a ansiedade. Ela tem seus momentos ruins? Tem. E todos nós vivemos, todos. Uns mais, outros menos. Uns precisam até de chegar num padrão de uma medicação, sim. Mas isso não quer dizer que é sempre, isso não quer dizer que é todo momento, isso não quer dizer que se uma vez eu tive que chegar nesse ponto, eu vou precisar chegar de novo. Para mim, o mais importante é a gente começar a escutar o momento. O que é que está me gerando ansiedade? O que está me levando? Porque aí eu começo a localizar como lidar com essa moça chamada ansiedade. Porque eu preciso sair da generalização. Estou ansioso, pronto, vou resolver assim um assado. Não é assim. Cada ansiedade está me contando alguma coisa. Uma ansiedade me conta que eu estou sobrecarregada. Aí eu preciso agir de uma determinada forma. A outra ansiedade me conta que eu estou me sentindo enclausurada. Aí eu preciso agir de outra forma. Então, para mim, o importante é a gente entrar em contato com essa ansiedade e começar a localizar o que ela está mexendo em mim
porque aí eu começo a ter possibilidades de ação para minimizar esses níveis de ansiedade. E a outra coisa, né, que tem a ver com isso, alguém falou no sentimento de impotência, né, que é uma das coisas que vai acontecer e que já deve estar acontecendo, sim, muitos de nós, porque sim, nesse momento, em muitos casos, nós estamos impotentes, sim, e alguém falou essa coisa, né, estamos impotentes frente a um organismo tão simples. Pois é, mas de uma sabedoria atroz, né? Esse organismo, mesmo pequititinho, está nos fazendo pensar e refletir a vida. Então, puxa como esse moço, né? Esse coronavírus é poderoso. Ele pode ser simples, mas ele é poderoso. Está fazendo a humanidade parar para refletir uma série de valores, né? E aí eu chamou atenção na questão do Igor, né? Falando do abraço, né? da falta que está sentindo de abraçar as filhotas dele, né? Eu acho que é esse o grande barato. Talvez esse seja uma daquelas coisas que o professor falou sobre a gente criar algumas estratégias, né? Querer abraçar as pessoas talvez seja uma forma que nos mantenha vivos e lutando nesse momento, né? Guardar esse eu preciso chegar lá para abraçar essas pessoas. Quer completar alguma coisa, Paulo? Eu gostaria, teve uma pergunta também relacionada ao sedentarismo, o que a gente poderia fazer, né, para poder diminuir esse sedentarismo. E aí tem um princípio da felicidade que é chamada a regra dos 20 segundos, e isso está no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem em PDF, depois joguem no Google, vocês vão ter acesso a esse livro, vai dar para ler esse livro pelo computador, pelo celular, pelo tablet. E a regra dos 20 segundos ela é interessante porque ela fala de hábitos. Como que a gente cria um hábito? E hábito a gente cria com repetição. E aí você tem que ter disciplina para você poder ficar repetindo até aquilo virar hábito, porque você está liberando endorfina e aí você está querendo fazer aquilo de forma natural. Então, essa regra dos 20 segundos ela é interessante porque você pode usar para o bem essa regra dos 20 segundos. Então, eu quero criar um hábito. Então, se eu quero fazer um exercício físico, e aí toda hora me dá uma preguiça, o que vocês podem fazer? Vocês colocam uma roupa de atividade física do lado da cabeceira da cama. Acordou de manhã, você vê aquela roupa, e aí você vai, coloca essa roupa e faz atividade física no balcão da porta. E aí você não vai procrastinando, né? Ah, depois eu faço. Então, isso é um hábito, como criar um hábito positivo numa regra dos 20 segundos, porque em menos de 20 segundos você já tomou decisão, colocou a roupa e vai fazer. Eliminar um hábito negativo por exemplo, você criar resistência para você fazer aquele hábito. Então, por exemplo, eu quero assistir menos notícias, então tire as pilhas do controle remoto. Desinstale do celular o Facebook, o Instagram, desligue o computador e aí procure ler um livro, vai cuidar do jardim, converse com as pessoas que estão em casa, faça alguma brincadeira, pegue um jogo da infância, jogue baralho, ligue para alguém, troque uma ideia com alguém, e aí você está criando, então você está eliminando esses hábitos negativos. Seria isso. Deixa eu ver se tem mais. Apareceram mais perguntas, será, Maria Tereza? Apareceram algumas falando sobre a questão, né, do sedentarismo, associando sedentarismo com depressão e tudo mais. Então, bora lá. Eu acho que, quanto à questão do sedentarismo, ela pode levar a esse movimento mais depressivo? Sim, pode, né? Eu acho que algumas coisas são importantes, o professor já deu essa dica dessa regrinha dos 20 segundos, eu acho que ela é fantástica. Eu acho que ainda tem mais, assim, a gente tornar a vida da gente mais ativa, mesmo estando dentro de casa. Alguém já falou aí que começou a arrumar a casa, que antes não arrumava, agora está arrumando casa 3 vezes por semana, né? Já tem estudos que mostram que, inclusive, o fato de arrumar a casa já demanda, já é uma atividade física, né? Pode não ser um exercício físico, mas é uma atividade física. E ela é salutar,
vai fazer meu sangue circular, vai trazer renovação, vai oxigenar mais minhas células, então isso já é muito importante. Não deu para fazer muita coisa? Gente, tem vários professores, né, de educação física que estão soltando vídeos sobre atividades que podem ser feitas em casa, exercícios que podem ser feitos em casa. Usem e façam. Eu, particularmente, sou defensora da dança. Liga o som e vai dançar. Pula, grita, faz o que for. 15 minutinhos eu acho que é uma coisa muito legal da gente fazer. A gente sai leve, renovada, adoro fazer isso. Quanto à questão, né, eu acho que ainda tem um caminho que talvez seja necessário aqui no Brasil a gente criar um pouquinho mais isso. Por exemplo, a França, ela está fazendo o quê? As pessoas podem sair para fazer atividade física. Isso talvez seja uma coisa muito legal que a gente precisa começar a pensar sim. Sair, fazer a caminhada, eu sou árdua defensora da caminhada, talvez seja uma coisa a gente pensar sim, com todos os cuidados na hora de voltar, não ficar entrando em contato com as pessoas, uma série de coisas, mas talvez seja uma coisa para a gente começar a pensar como a França está pensando. Por quê? Porque a gente sabe que o sedentarismo, sim, ele pode levar ao movimento mais depressivo. Assim como dormir mal, alimentar mal, também pode ter isso, além de todas essas questões que nós já falamos, distanciamento, isolamento, que podem gerar isso sim. Agora, quanto à depressão, para mim eu tenho uma coisa que eu acho o tal do diagnóstico uma faca de dois gumes, né? Por quê? Porque ela orienta um tratamento. O diagnóstico orienta um tratamento. Isso eu acho muito bom, nos dá uma direção, um caminho a seguir. Porém, eu tenho uma grande dificuldade com o diagnóstico, porque ele também pode servir para mim como uma carapuça que eu visto e assumo esse lugar. O que eu estou falando? Por exemplo, nós estamos vivendo essa questão da Covid. A Covid ela vai vir, vai tratar e vai passar. Não é isso? Ou nós vamos ser acometidos, mas os casos mais leves nem vão precisar ir para o hospital, se Deus quiser, e vai passar. Uma gripe, ela acontece assim. Eu gosto de olhar para a depressão e para a ansiedade assim também. Ela vem num dado momento, a gente trata e ela passa. Posso ter uma recidiva? Posso. Posso ter de novo? Posso. Mas eu tenho uma certa dificuldade quando a gente passa a assumir que somos depressivos, somos ansiosos, ou eu sou ansiosa, eu sou depressivo. Por quê? Porque aí a gente rouba toda a nossa chance de fazer um movimento diferente. Porque a gente já se impôs esse rótulo, essa carapuça, como dizia minha mãe, né? Já vestiu a carapuça, e aí a gente não consegue localizar outro movimento, porque eu já estou exercendo o papel de depressivo. E aí é difícil a gente sair desse lugar. Mesma coisa de ansioso. Então, eu costumo brincar, às vezes, né, em consultório, eu costumo brincar assim, você está ou você é? Porque para mim tem uma diferença. Eu tenho 1,55 m, então eu sou uma mulher baixa. Isso eu não vou conseguir mudar. Só se eu usar um salto 20 aí. Mas eu não vou conseguir mudar, isso é uma condição. Agora, a depressão, não. Na minha concepção, a gente está. E eu acho que esta é uma visão que, para mim, ela é muito perigosa. Porque se eu me assumo depressivo neste momento, onde já tem várias variáveis que podem acentuar movimentos depressivos, que não necessariamente é a depressão, eu posso estar complicando ainda mais minha vida. Então, eu acho que essa é uma primeira consideração que eu faria. Cuidado com aquilo que a gente está trazendo para a gente, nominando para a gente. Cuidado, porque pode ser muito pesado e a gente pode ter muita dificuldade depois de tirar essa carapuça e deixar do lado. Então, mas sabemos que é possível sim a gente ser acometido de depressão. Sim,
Então, eu acho que para mim saúde mental, eu gosto de, quando eu penso em saúde mental, eu gosto de pensar em cinco eixos. Primeiro, prevenção, a promoção de saúde, prevenção, o atendimento, as urgências e os outros casos. Então, o que eu estou falando? Agora, nós estamos no momento de trabalhar com prevenção. Então, é isso que o professor Paulo falou, dos 20 minutos, é de buscar coisas que vão levantar nosso astral mesmo, porque nós estamos precisando prevenir, gente. Nós estamos precisando prevenir ansiedades e depressões. Sim, porque elas podem vir. E outra coisa, se elas vierem, a ansiedade e a depressão vierem, eu acho que é importante a gente saber que elas podem ter um momento, e não quer dizer que eu seja, ou que eu me torne. Eu acho que isso é que é importante, porque vão ter momentos quando a gente no isolamento, que a gente fica mais baixo astral mesmo. Isso não quer dizer necessariamente que a gente já esteja depressivo. Pode ser que eu fique ansiosa, sim, porque eu estou muito tempo fechado. Se eu estiver produzindo muita energia, eu estou precisando gastar energia. Então, vai gastar energia antes da gente, para a gente poder fazer, como eu diria, diagnósticos diferenciais. Porque às vezes eu estou precisando gastar energia. Eu estou precisando pôr toda essa produção de energia que eu tenho para fora. E não necessariamente é um quadro patológico ou é um quadro disfuncional de ansiedade. Né? Então, acho que esses cuidados a gente tem que ter. Isso, desculpa te interromper, então faltam 5 minutos, né? E aí tem que aparecer a opção salvar, né? Antes de der 1 hora, é isso? Vamos chegar nos nossos finalmente, então? Vamos, bora! Olha, eu agradeço muito mais uma vez de ter participado. Eu só queria alertar, então, para a zona de crescimento, que é para onde todos nós devemos caminhar, que são os indivíduos que buscam propósito, sentido, que pensam nos outros e em como ajudá-los, que vivem o presente, buscam felicidade e agradecem. A última pergunta que eu queria responder é do Flávio, a ação de felicidade. Se eu fosse fazer uma ação de felicidade quando eu sair desse isolamento social, seria um abraço coletivo, seria agradecer muito pelo que nós passamos. E eu gostaria de deixar uma dica: sigam as recomendações com embasamento científico, acreditem nos cientistas. São eles que vão trazer as respostas e como nós temos que fazer para superar esse momento que nós estamos. Agradeço muito, muito mesmo e desejo tudo de bom, tudo de positivo para que a gente consiga passar por esse momento. Isso é um momento, isso não é a nossa vida inteira, isso é um momento só. Eu também agradeço muito, novamente agradeço ao Flávio, a iniciativa, agradeço o convite, agradeço ao professor Paulo por ter dividido esse momento comigo, agradeço o pessoal, agradeço o pessoal que entrou aí, que fez perguntas, algumas nós não respondemos. Eu acho que esse tema é um tema muito amplo, dá para a gente ficar dias e dias conversando. Eu espero que esse contato de hoje, né, tenha nos acrescentado. Para mim, acrescentou muito essa experiência de hoje. Espero que tenha contribuído em alguma coisa com vocês também. Concordo com o professor Paulo, assim, acho que nós precisamos escutar mesmo quem está na linha de frente, o que eles estão contando para a gente, eles estão vivendo isso, eles estão avaliando como que todo esse processo está acontecendo, como que esse vírus está desenvolvendo. Então, nós temos que ter essa escuta mais cautelosa, sim, para a gente não ter, quer dizer, grandes consequências nós vamos ter, né? Mas para que elas possam ser um pouco mais amenas e a gente possa gerar menos sofrimento nas pessoas. Eu acho que o mais importante é a gente também agora se reinventar, buscar formas de estar mais em contato com a gente mesmo, localizar quais são nossos valores, com o que a gente pode contribuir. Cada um está contribuindo de uma forma assim tão linda, às vezes parece, né,
coisas que parecem tão pequenas, mas que estão sendo muito legais nesse momento agora. Eu acho que talvez esse seja um passo. A gente localizar nosso valor e como que a gente pode contribuir, talvez seja também uma contribuição para a gente não ficar agarrada na nossa depressão nesse momento. Então, eu acho que a gente se colocar proativo, a gente se colocar disponível também para as mudanças que estão vindo e, com certeza, nós podemos colaborar, cada um do seu jeito. E eu acho que é importante a gente localizar esse lugar de pertencimento e esse lugar de colaborador até para a gente poder lidar melhor com as nossas emoções, com as nossas depressões e ansiedades, que certamente vão vir aí, mas não precisa ser nada grave. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer, e quem quiser entrar no nosso grupo de meditação também, o Flávio está com os contatos aí. Tá? Muito obrigada. Isso, e quando retornarmos às aulas, inscrevam-se na disciplina Felicidade. Tchau, boa noite a todos. Tchau, obrigada, gente. Apertou o salve? Como que salva isso? Apareceu para salvar? Ai, não sei, Paulo. Eu tô aprendendo aqui, não sei como é que faz isso. Flávio, salva aí. Flávio, ajuda. Será que ele salva ou não? Não sei. Gente, muito obrigada. Até, viu? Até. Tchau. Gratidão. Tchau. Gratidão. Na hora de fechar, você salva, ele tá falando. Ai, eu que salvo? Isso, porque você que abriu a live. Flávio, onde que eu vou salvar, meu querido? Vou entrar lá, peraí, ele tá falando que vai entrar. Fica então, aí, você me salva aqui agora, Flávio. Tchau, obrigado, Maria Tereza, tchau. Tchau, obrigada a você, Paulo. Tchau. Flávio, posso encerrar? Já salvou? Como é que eu faço?